Irmãos e irmãs, estamos hoje, nesta quarta-feira de cinzas, iniciando o tempo quaresmal, esse tempo de 40 dias, que é um grande retiro espiritual, é uma grande preparação para a festa da Páscoa do Senhor. Estamos nos preparando, começando hoje, para a maior festa cristã, que é a festa da Páscoa. Porém, como é que acontece ou deve acontecer esta preparação? Porque é fácil a gente dizer, né? Quaresma é preparação para a Páscoa, tudo bem, mas como é que se prepara? Qual é o grande convite do tempo da Quaresma? A Quaresma é um tempo para quê? A Quaresma, ela nos convida à conversão, à mudança de vida, à transformação interior, à transformação do coração, para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor, para abraçarmos a vida nova que Cristo nos trouxe, pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição. E já no dia de hoje, primeiro dia da Quaresma, nós ouvimos São Paulo dizer: deixai-vos reconciliar com Deus. Assim como também nós escutamos na primeira leitura da profecia de Joel, Deus que fala ao povo e diz: voltai para mim com todo o vosso coração. Veja, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, rasgai o coração e não as vestes. Voltai para mim com todo o vosso coração. Por que com todo o vosso coração? Ora, na Sagrada Escritura, o coração é a sede da pessoa, é a sede dos pensamentos e o lugar da decisão. O coração é o lugar da decisão. E o nosso coração precisa estar decidido a voltar para o Senhor. Voltar para o Senhor. Porém, meu povo, quando se fala de conversão, quando se fala de mudança de vida, nós precisamos compreender uma coisa. Como é que uma pessoa chega à conversão? Como é que uma pessoa muda de vida? É simplesmente porque ela um dia acordou de bem com a vida, e simplesmente pensou e decidiu: não, hoje eu vou mudar de vida, hoje eu quero mudar de vida. É tão fácil assim se converter? É tão fácil assim mudar de vida? Mudar de mentalidade? Claro que não, não é assim. Uma das coisas que nós precisamos compreender é que conversão acontece quando a graça de Deus age em nós. Quando o Espírito Santo age no nosso coração, e a partir da ação do Espírito Santo, a partir da ação da graça de Deus em nós, aí a transformação do coração acontece. Aí a transformação de vida acontece. Aí a conversão, a mudança de mentalidade acontece. Veja, a iniciativa é sempre de Deus. É pela graça de Deus que nós mudamos. É pela graça de Deus que nós chegamos à conversão. Sem a graça de Deus, ninguém se converte. Sem a graça de Deus, ninguém muda de vida. Ninguém.
Por que que o tempo da quaresma fala tanto de penitência? Fala tanto de jejum, inclusive o dia de hoje é dia de jejum. Eu sei que todos vocês fizeram jejum hoje, estão fazendo, né? Graças a Deus. Como bons católicos, todo mundo está fazendo jejum hoje. Vocês estão de parabéns. Mas então, por que que o tempo da quaresma fala de jejum, fala de penitência, fala de mortificação? Fala de mortificação. Qual é o objetivo de tudo isso? O evangelho de hoje fala sobre 3 elementos essenciais que alimentam a nossa espiritualidade e a nossa comunhão com Deus. Quais são esses 3 elementos de que falava o evangelho de hoje? Primeiro fala sobre o quê? Esmola. Segundo, fala sobre o quê? Vê se vocês escutaram bem o evangelho. Hein? Oração. Esmola, oração. E qual é o terceiro? Jejum. Isso que vocês estão fazendo hoje. Jejum. O que que esses 3 elementos têm a ver com reconciliação? Tudo. Mas veja. A esmola, que é sinônimo de quê? Caridade. Você dá esmola a alguém, você ajuda alguém, você age com caridade para com alguém. Caridade. Reconciliação com o próximo. Reconciliação com o outro. São João, na sua carta, vai dizer que ninguém pode falar que ama a Deus se não ama o seu irmão. São João diz que é mentiroso quem diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão. Esmola, caridade, reconciliação com o outro, reconciliação com o próximo, conversão, transformação interior. O segundo elemento, oração, reconciliação com Deus. Nós ouvimos São Paulo dizer hoje na segunda leitura: deixai-vos reconciliar com Deus. Oração. Mas tem um terceiro elemento, o jejum, que é tão importante, meu povo, mas que é tão desprezado ao mesmo tempo, né? Ainda tem católico que nunca fez jejum na vida e talvez nunca faça. Jejum, penitência, para quê? Para quê? No mundo de hoje, muitas pessoas ainda falam, isso é besteira, não precisa disso. Olhe para a sua vida e você vai entender se realmente é necessário ou não fazer jejum. Se é necessário ou não fazer jejum. O jejum, meu povo, se a esmola, caridade, é reconciliação com o próximo, se a oração diz respeito à reconciliação com Deus, o jejum, a penitência diz respeito a quê? A reconciliação consigo mesmo. E o que significa isso, meu povo? O que significa isso? Eu dizia há pouco que o coração na Sagrada Escritura é a sede da pessoa, é a sede dos seus pensamentos, é o lugar da decisão. Alguns dias atrás, nós ouvimos Jesus falar que não é o que entra no coração, na pessoa, que a torna impura, é o que sai dela. E Jesus, naquele evangelho, ele fez uma lista de 13 pecados que saem do coração. Que saem do coração. Fez uma lista. São João, na sua carta, ele vai falar, e São Tiago também fala, sobre a concupiscência da carne. O que é a concupiscência? Já falei isso aqui várias vezes. O que é a concupiscência? A concupiscência é aquela inclinação que eu e você tem para o mal. Ah, padre, não tenho isso não. Tem. Deixa de ser mentiroso porque tem. Às vezes, até vontade de pecar a gente tem. Ou não? Você tem vontade de pecar às vezes, sim ou não?
Olhe, olhe. A gente tem, meu povo. Por que a gente tem? Porque por conta da ferida do pecado em nós, pelo fato de termos sido feridos pelo pecado, a nossa humanidade ficou inclinada para o mal. E é por isso que muitas vezes o próprio São Paulo vai falar sobre o homem novo e o homem velho. A vida segundo a carne e a vida segundo o Espírito estão em conflito, meu povo. O homem velho e o homem novo estão dentro de nós. Estão dentro de nós. O bem e o mal, o trigo e o joio. E o próprio São Paulo, na carta aos Romanos, é interessante que a própria experiência que São Paulo teve, e ele fala isso, sem medo algum, sem receio algum, ele fala da sua experiência, da experiência da sua concupiscência. Ele vai dizer: olha, eu não entendo mais o que eu faço. São Paulo. Eu não faço o bem que eu quero. Eu faço o mal que eu não quero. E se eu faço o mal que eu não quero, é porque o pecado habita em mim. São Paulo diz isso. Repito, eu não faço o bem que eu quero. Eu faço o mal que eu não quero. Meu povo, essa é uma experiência que cada um de nós faz também. Quantas vezes, diante dos nossos erros, diante dos nossos pecados, às vezes quando nós caímos, quando nós pecamos, depois a gente vai dizer o quê? Como é que pode eu ter feito isso? Já disseram isso? Já falaram isso de si alguma vez? Como é que pode? Como eu fui capaz? Como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui capaz de cometer esse pecado? Meu povo, todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos. E é por isso que o tempo da quaresma ressalta a questão do jejum, da penitência, da mortificação. Por quê? Porque a gente precisa adquirir, e São Paulo fala sobre isso nas suas cartas, o domínio de si. O domínio de si. Muitas vezes é uma coisa que nós não temos. Diante da nossa concupiscência, diante do nosso desejo carnal, diante dos nossos instintos egoístas, nós somos arrastados pelos nossos sentidos. Nós somos arrastados pelos nossos sentimentos. Na maioria das vezes, nós agimos mais pelo impulso do que pela razão. É mais fácil a gente agir pelo sentimento do que agir pela razão. E aqui eu não estou falando que a gente tem que desprezar os sentidos, não. É ordená-los. É sabermos administrar o que nós sentimos. Eis o grande desafio. E é um dos desafios da humanidade hoje. A administrar os próprios sentimentos. Meu povo, hoje, se você tem vontade de matar alguém, você vai lá e mata na maior facilidade do mundo. Assim como também, se você ama a pessoa, você dá a vida por ela. Aí quando você mata alguém, não, foi aquele momento de fraqueza, de raiva, não, filho. Você simplesmente age por impulso. Você não tem autocontrole, você não tem domínio de si. E o que é que vai te ajudar a se reconciliar consigo mesmo? O que é que vai te ajudar a ser uma pessoa equilibrada? Tem tanta gente desequilibrada por aí. O que é que vai te ajudar a ser uma pessoa equilibrada? A ser senhor de si, no sentido de saber administrar o que se sente, os impulsos, os desejos, os sentimentos. Claro, a graça de Deus que vai agir no jejum, na mortificação, na penitência. É por isso que o tempo da quaresma é um tempo de penitência.
porque nós precisamos nos reconciliar conosco mesmo. Conosco mesmo. Por exemplo, muita gente hoje escolheu como penitência deixar de beber refrigerante. Tem muita gente, por exemplo, viciada em refrigerante. Muita gente viciada em Coca-Cola. Vou passar os 40 dias da quaresma sem beber. Para muita gente isso vai ser um sacrifício tremendo. Talvez para você não seja, mas para muita gente é. E só essa pessoa sabe a luta que ela vai travar. Com quem? Com o diabo? Não, com ela mesma. Porque às vezes, meu povo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós que não nos dominamos. Nós que não nos dominamos. São Tiago, na sua carta, ele quando fala da língua, né? Ele vai dizer, olha, a língua é um membro tão pequeno, mas que faz um estrago tremendo. Estraga a vida da pessoa toda. Tem muita gente que precisa fazer a penitência da língua, porque a boca já não cabe mais, né? De vez em quando está mordendo a língua. E é uma penitência boa. Toda vez que você pensar em falar de alguém, morda a língua. Mas morda forte, não morda alisando, não. Morda forte a língua. Quer passar aí o veneno todinho. Quanta gente precisa fazer a penitência da língua? Né? Toda vez que você pensar em falar mal de alguém, morda a língua. Tomara que chegue no final da quaresma, você ainda tenha a língua. Né? Mas, meu povo, é importante a gente procurar ou escolher nesse tempo da quaresma uma penitência. Não sei se você já escolheu a sua. Mas, claro, aqui eu devo dizer uma outra coisa. Porque não é simplesmente fazer por fazer. Quando chegar na Páscoa, a pessoa olha assim, graças a Deus, terminou a quaresma. Eu passei 40 dias sem tomar Coca-Cola. Aí o padre pergunta, você rezou? Algumas vezes. Porque se você vai fazer uma penitência, se não for acompanhada de oração, meu filho, do que serviu? Você fez dieta, não penitência, não mortificação. Tem gente que às vezes escolhe fazer uma penitência, uma mortificação, mas não é acompanhada de oração. A pessoa deixa de beber Coca-Cola, mas não reza, o que adianta? Não faz leitura orante da palavra de Deus, o que adianta? Não procura um padre para se confessar, o que adianta? Não vai a uma missa, o que adianta? O que vai adiantar aquela penitência que a pessoa vai fazer? Passou 40 dias sem beber Coca-Cola de besta, deveria ter bebido. Perdeu. Veja, meu povo, qual é o grande objetivo? Voltai-vos para mim com todo o vosso coração. Deixai-vos reconciliar com Deus. E é por isso que até aquilo que nós fazemos, vou usar uma expressão aqui, as práticas religiosas que nós temos, que nós fazemos, tenhamos cuidado para que elas não sejam vazias. Não sejam vazias. Vazias em que sentido, padre? Não vai adiantar nada a gente jejuar toda quarta-feira, toda sexta-feira, se o coração ainda é mau. Está adiantando de quê? Tem gente que jejua toda quarta e toda sexta, mas fica falando dos outros. Está adiantando de quê? Tem um coração mau, não sabe amar, ainda não está aberta para o amor, para a caridade, não perdoa. A pessoa jejua toda semana, meu Deus do céu, mas não aprendeu a perdoar. Eu não perdoo e pronto. O que está adiantando? O que adianta? Tudo aquilo que é prática religiosa precisa, por isso é que precisa de oração.
para que a graça de Deus possa agir em nós e nos transformar. Transformar a partir de dentro. A conversão é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Às vezes a gente se preocupa tanto com as aparências, a conversão é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas nós precisamos hoje também estarmos decididos a isto, a não rasgar as vestes, como fazia o povo no Antigo Testamento. Às vezes os judeus faziam isso diante do seu pecado, quando iam pedir perdão a Deus, rasgavam as vestes, colocavam cinzas na cabeça, se prostravam, vestiam-se de sacos e se rasgavam. É por isso que Deus está dizendo para o povo: olha, eu não quero que vocês fiquem rasgando as vestes se vocês não rasgam o coração. Eu não quero que vocês fiquem jejuando se vocês não mudam de vida. É isso que o Senhor está falando na primeira leitura. As práticas religiosas devem servir para a mudança de vida, para mudarmos de vida. Portanto, peçamos ao Senhor essa graça. Meu povo, cada um de nós sempre tem e terá algo a mudar, ou não? Você olhando para a sua vida, será que não tem nada para você mudar na sua vida? Eu tenho um bocado de coisa para mudar ainda. Mas veja, nós precisamos entrar nesse processo. A conversão é um processo que dura a vida toda. Hoje eu preciso me esforçar com a graça de Deus, com jejum, com penitência, para ser uma pessoa melhor. Amanhã devo continuar me esforçando, me entregando em oração à graça de Deus, para que amanhã eu seja uma pessoa melhor do que eu fui hoje. E assim sucessivamente, meu povo. A nossa vida cristã é assim. A nossa vida cristã é isso. Mas só acontecerá isso se de fato nós vivermos reconciliados com Deus. Nós vivermos reconciliados com Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude, né? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse processo de conversão, para que esse tempo de quaresma, que é um tempo de retiro espiritual, é um tempo de recolhimento, de oração intensa, que nós de fato possamos intensificar as nossas orações para celebrarmos como homens e mulheres novos a Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre